no livro de Atos, capítulo 14. Vocês devem estar pensando, o pastor confundiu os cultos. Nós estamos expondo o livro de Atos nos cultos da noite, de manhã nós estamos expondo o livro dos Salmos. Mas hoje nós vamos fazer uma pequena alteração. Hoje à noite, o texto que vai ser pregado na sequência de Atos, retomando, é Atos 14, a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 20. E o texto do domingo que vem, do culto da noite, seria Atos 14, a partir do verso 21. Mas esta passagem de Atos 14, a partir do verso 21, tem tudo a ver com o dia de hoje e o que nós teremos logo mais, que é a Assembleia Geral para a eleição de oficiais. Então eu combinei com o reverendo Wellington, vamos fazer essa alteração. Eu vou adiantar o texto do domingo que vem para agora de manhã, e à noite o reverendo Wellington vai pregar o texto anterior, seguindo a sequência da pregação, que vai ser dos versos 8 a 20. Então, abra sua Bíblia em Atos 14, a partir do verso de número 21. E se Deus permitir, no domingo que vem nós vamos retomar nos cultos da manhã a exposição do livro dos Salmos. Atos 14, a partir do verso 21, acompanhe com interesse, com disposição. É a palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração. Diz assim: E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles, e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Até aqui, palavra do Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, nós pedimos ao Senhor que agora fale ao nosso coração, a todos nós, adultos, jovens, adolescentes, as crianças, aqueles que nos acompanham pela transmissão. Fala ao nosso coração através da Tua preciosa palavra que acabou de ser lida. Pedimos estas bênçãos no nome daquele que cuida de nós, o nome do Senhor da igreja, Jesus Cristo. Amém. Você já enfrentou a situação de alguém dizer assim para você: olha, conta comigo, o que você precisar, eu vou te ajudar. E quando você de fato precisa, a pessoa some, a pessoa não te ajuda? Difícil isso, não? Ou então, alguém lhe dá uma atribuição, algo muito importante, e diz assim: faça, e eu vou te ajudar, conte comigo. Mas quando você vai precisar, a pessoa não te ajuda. Ou então a pessoa diz assim para você: se vira, faça, e você sabe que você não tem condições de fazer aquilo, e você tem que se virar. Agora, e quando alguém diz: olha, isso é muito importante, você vai fazer, mas eu vou estar com você. Eu sei que você não tem condições, mas eu vou te ajudar. Eu vou estar com você, e eu vou fazer tudo o que seja necessário na sua vida, e para que você possa realizar isso. Aí é uma maravilha, não é? Pois bem, queridos, é isso que acontece em relação a Jesus e a sua igreja. Jesus não diz assim para os seus discípulos, e Ele não disse antes dele subir aos céus: agora é com vocês, se virem, eu espero que vocês deem conta, estou contando com vocês, hein? Ou eu acredito em vocês. Nada disso, até porque Jesus conhecia bem os seus discípulos, Jesus conhecia a sua igreja e sabia que a sua igreja era totalmente dependente dele. Antes de subir aos céus, lá em Mateus 28, nós lemos Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ensinado a vocês. E saibam de uma coisa: eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Perceberam, queridos, nas palavras de Jesus? Jesus não diz: vão, se virem. Jesus diz assim: vão,
mas eu estarei com vocês. A autoridade é minha, o poder é meu. Vocês devem ensinar o que eu tenho, vocês devem batizar discípulos de todas as nações, vocês devem fazer discípulos de todas as nações e devem ensinar o que eu tenho ensinado a vocês, mas eu estarei com vocês. A autoridade é minha e a minha presença estará sempre, e eu estarei sempre com vocês. Queridos, é assim que o Senhor tem guiado a sua igreja, cuidado da sua igreja, sustentado a sua igreja. Através da sua presença, através do seu agir. Nós temos visto desde o início dessa série de Atos, que Atos tem a ver com o que Jesus tem feito, agora não presencialmente, mas através do seu Espírito na vida e através da sua igreja, na vida da sua igreja, através da sua igreja. É disso que trata o livro de Atos, o agir do Senhor na vida e através da vida da sua igreja, pelo seu Santo Espírito. E a igreja crescendo, a sua obra se desenvolvendo, é o que nós temos visto até aqui. E no texto de hoje, no texto que acabamos de ler, queridos, nós vemos o Senhor Jesus cuidando da sua igreja, instruindo a sua igreja, animando a sua igreja, através de pessoas que Ele mesmo capacita, pessoas que são eleitas pela própria igreja e são usadas pela própria igreja. É isso que nós vamos aprender em resumo, que Jesus Cristo guia, encoraja, instrui a sua igreja, através daqueles que Ele capacita, e através daqueles que Ele levanta no meio da sua igreja. Queridos, nós temos olhado para esse livro e nós temos visto nas últimas pregações deste livro, nós temos visto a primeira viagem missionária. A igreja de Antioquia, ela da Síria, envia a Barnabé e Paulo para fazer missões, para pregar o Evangelho, para poderem fazer discípulos, aquilo que Jesus havia dito em Mateus 28 e aquilo que Jesus havia dito em Atos 1. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia e Samaria, até os confins do mundo, até os confins da terra. E nós temos lido sobre como Deus usou a vida de Paulo e Barnabé, e nas regiões que eles saíram de Antioquia, da Síria, e eles foram para Chipre, e de Chipre eles foram para Antioquia da Pisídia, e ali na região da Galácia eles pregaram o Evangelho, e quanta gente ouvindo a palavra, e quanta gente se convertendo. E hoje à noite nós vamos ver o que aconteceu depois daquilo, e a partir do texto que nós vimos, nós lemos que eles anunciaram o Evangelho, vejam o verso de número 21, naquela cidade, e que eles então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E é curioso, meus irmãos, porque nós vemos que eles voltaram para cidades onde eles haviam passado, onde eles haviam pregado o Evangelho e onde eles haviam sofrido perseguição. E no texto, e nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, e no verso de número 23 diz que, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eles vão passando por aquelas cidades, e o que eles fazem? Eles vão, irmãos, promovendo em cada igreja eleição, não de um homem, não de um presbítero, mas perceberam que está no plural? Presbíteros. E aqui, queridos, nós aprendemos como o Senhor dirige a sua igreja, como o Senhor guia a sua igreja, como o Senhor instrui e encoraja a sua igreja, usando vida de homens que Ele mesmo escolheu, que Ele mesmo capacita, e que a própria igreja, reconhecendo neles o agir do Senhor, elegem para o governo da igreja, para o encorajamento da igreja, para o ensino da igreja, para o pastoreio da igreja. É exatamente isso que aconteceu, e é exatamente isso que tem acontecido hoje na igreja do Senhor Jesus, e é por isso que daqui a pouco, meus irmãos, em Assembleia Geral Extraordinária, nós iremos eleger presbíteros e diáconos, entendendo que assim o Senhor, é assim que o Senhor estabeleceu, e é assim que o Senhor tem feito. Irmãos, vocês acham que se Jesus tivesse deixado na mão dos apóstolos e dito assim, agora se virem, e a igreja vai, e Jesus tivesse se ausentado, inclusive espiritualmente, a igreja continuaria hoje? Certamente não. Jesus continua agindo, Jesus continua instruindo, Jesus continua santificando, Jesus continua encorajando a sua igreja. Mas como Ele faz isso? Ele faz isso através do seu Espírito Santo nas nossas vidas. Ele faz isso através da sua palavra, e Ele faz isso usando pessoas que Ele tem capacitado. É por isso que nós vimos há alguns domingos atrás, na escola dominical, as características para alguém ser presbítero e diácono.
E vocês devem se lembrar que uma das características, nós vimos isso nos escritos de Paulo, tanto a Timóteo como a Tito, que devem ser cheios do Espírito Santo. Porque, queridos, aqueles que a igreja elege para o governo, para guiar, para instruir, para aconselhar, para poder corrigir, devem ser cheios do Espírito Santo, porque é o Senhor quem faz isso, usando a vida desses homens através do seu Espírito. Não é por nós. É por isso, irmãos, a importância de termos liderança capacitada, consagrada pelo Senhor. É por isso que nós, ao longo dessas últimas semanas, temos orado a respeito da eleição de hoje. É por isso que nós temos orado, e eu espero que você esteja fazendo isso, por aqueles que Deus já constituiu como presbíteros nesta igreja, como diáconos nessa igreja, como pastores nessa igreja. Porque, queridos, o Senhor é quem dirige a sua igreja. E o Senhor o faz através dessas pessoas. Percebam, irmãos, Paulo coloca aqui, Lucas registra aqui no verso de número 23, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Um comentarista bíblico chamado Simon Kistemaker, ele faz esse seguinte comentário, que no grego aqui o termo promover, em algumas Bíblias aparece nomear, significa na verdade aprovar, erguendo uma das mãos numa reunião congregacional. Porque vejam que diz no verso 23, depois de... E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor. Este promover e a eleição de presbíteros, essa ideia. É a igreja elegendo. Né? Alguns vão dizer assim, não, mas aqui quem elegeu foram foi Paulo e foi Barnabé. Vejam, Kistemaker ainda coloca, né? Em outras palavras, a manifestação por meio de levantar uma das mãos equivalia à escolha de oficiais, nesse caso, servir na liderança da igreja local. Apesar de o texto dizer que os apóstolos nomearam presbíteros para os crentes em cada igreja, estaríamos forçando, diz ele, se disséssemos que o fizeram sem qualquer participação da congregação local. Assim como participaram coletivamente das orações, jejuns, assim também os crentes tomaram parte na escolha dos presbíteros para suas igrejas. Isso é muito importante. E nós vemos isso quando lá em 2 Coríntios 8,19, onde Tito foi escolhido pelas igrejas. Assim, a Didaquê é um documento precioso também, diz que as igrejas locais que deveriam eleger os presbíteros. Então, irmãos queridos, isto é responsabilidade das igrejas locais. E percebam, não foi um presbítero para cada igreja, foram presbíteros. Nós entendemos, irmãos, a importância de que cada igreja local tenha mais de uma pessoa, tenha um grupo de pessoas, porque é muito perigoso você deixar apenas uma pessoa. Há muitas denominações que usam o sistema episcopal. Um governa todos. Isso é terrível porque quando esse um falha, prejudica toda a igreja. E nós, meus irmãos, somos tentados em relação ao poder. E quando uma pessoa só tem muito poder, isso é muito... E o problema não é o poder, mas é o coração corrompido da própria pessoa. E fora, irmãos, que a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, como é importante cada igreja local ter um grupo de pessoas capacitadas pelo Senhor, eleitas pela igreja local, para governar a igreja, para conduzir a igreja. É por isso, irmãos, que nós teremos essa assembleia. É por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil segue o sistema presbiterial representativo. Um sistema, meus irmãos, que é um sistema tanto republicano como democrático. Democrático porque quem é que elege os presbíteros e diáconos? A igreja. E eles vão representar a igreja. É um sistema, então, republicano, representativo, conforme a palavra do Senhor. E, queridos, isso que aconteceu aqui, naquelas igrejas por onde eles passaram, continuou acontecendo ao longo da história da igreja e continua acontecendo hoje. Irmãos queridos, Deus escolheu agir assim. Deus escolheu em Cristo Jesus dirigir a sua igreja, governar a sua igreja através de pessoas, através de homens consagrados que a própria igreja elege, depois de orar, depois de buscar o cuidado do Senhor. É por isso que nós nunca chegamos de sopetão e dizemos assim, irmãos, hoje vamos eleger presbíteros. E alguém vai dizer, nossa, mas eu nem sabia. Não, nós decidimos de última hora. Vamos votar. Não, não é assim. Vocês perceberam como foi o processo?
nós temos instruído a igreja. Usamos 2 domingos para falar sobre o papel dos presbíteros, o papel dos diáconos, de acordo com a palavra do Senhor. Demos tempo para a igreja orar e indicar nomes. Pedimos para que os irmãos estivessem se preparando para isso, para no dia de hoje, logo mais, podermos eleger 2 presbíteros e 5 diáconos. Entendendo, queridos, o que a palavra diz aqui, no final do versículo de número 23, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. É necessário, de fato, oração, tanto antes como depois. Oramos antes e oramos depois. Porque também não é assim, oramos, foram eleitos, se virem. Esses irmãos vão precisar do nosso suporte, do nosso auxílio, das nossas orações. Você tem orado pelos pastores dessa igreja? Você tem orado pelos presbíteros regentes, pelos diáconos? Às vezes é mais fácil só cobrar, criticar. Nós precisamos clamar ao Senhor, porque o Senhor dirige a sua igreja usando a vida das pessoas que a própria igreja escolhe, conforme aqui Atos. E para o que esses irmãos são escolhidos? Percebam, irmãos, que, em segundo lugar, não somente aprendemos que o Senhor resolve guiar a sua igreja usando a vida de pessoas, que a própria igreja elege, depois de orar, de buscar o direcionamento do Senhor, mas Ele usa essas pessoas para o cuidado da igreja, para a instrução da igreja. Vejam aqui, meus irmãos, eles retornam para a igreja que os havia enviado lá na cidade no verso de número 26, nós vamos ver isso, e eles vão fazer um relato da obra deles. E percebam, a partir do verso de número 24, atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles, e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Eles vão fazer um relato do trabalho deles. Eles foram enviados pela igreja lá de Antioquia, da Síria, e eles voltam e vão dizer, olha, aconteceu isso, isso e isso. E percebam, queridos, que no relato, daquilo que nós já vimos nos domingos anteriores, nos cultos da noite, eles relataram as conversões, eles relataram como a palavra cresceu, certamente relataram as perseguições, apedrejamento e toda a dificuldade que eles sofreram. Mas, queridos, o que eles estão fazendo, meus irmãos, é relatando como o Senhor agiu. E eles estão relatando como a palavra foi pregada. E como eles também tiveram cuidado de promover a eleição de presbíteros, para que aquilo que eles fizeram quando eles estiveram ali naquelas cidades, continuasse sendo feito. Porque o que eles fizeram naquelas cidades? Eles pregaram a palavra do Senhor, eles instruíram as pessoas na palavra do Senhor, eles pregaram o Evangelho, mas eles não podiam continuar, nem em Listra, nem em Icônio, nem na Antioquia da Pisídia, eles não podiam continuar na Galácia. A obra precisava continuar, a palavra precisava ser pregada em outros lugares. Daí a importância de eleger presbíteros, para que a palavra continuasse sendo pregada. Olha o que diz o verso 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Barnabé e Paulo voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. A palavra tinha sido anunciada, discípulos haviam sido feitos, e é por isso, irmãos, que cada igreja precisava de um conselho local, precisava de um grupo de homens, para que a palavra continuasse sendo pregada, para que discípulos continuassem sendo feitos, para que as pessoas continuassem sendo acompanhadas, para que as pessoas continuassem sendo instruídas. Lembram-se da ordem de Jesus lá de Mateus 28? Não era apenas vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ordenado a vocês, ensinado a vocês. Cada igreja, queridos, precisa ser ensinada, precisa ser orientada, precisa ser governada, precisa ser guiada, precisa ser assistida. Os apóstolos não poderiam continuar lá. Daí a importância dos pastores locais, dos presbíteros. Percebem, irmãos? Jesus instrui a sua igreja, usando a vida dos homens que são eleitos, que são designados para pastorear, para governar a igreja. São os presbíteros docentes e regentes, são os pastores e presbíteros regentes que governam a igreja, ensinando a igreja, zelando pela palavra do Senhor. Percebem a importância do conselho local? Do cuidado do conselho local? Então, percebam, irmãos queridos, a importância disso. Cristo
então, instruindo a sua igreja através dessas pessoas. A liderança da igreja, como vemos nas Escrituras, deve ser feita por meio de um colegiado de presbíteros, homens então chamados para essa função. Queridos, mais uma vez, por que a pluralidade? Mais uma vez, por quê? Para dividir a responsabilidade da obra. Eu fico pensando como eu poderia sozinho instruir a igreja. Aliás, seria difícil pregar de manhã, dar aula na escola dominical, pregar à noite. Graças a Deus, Deus tem levantado outros homens para instruir a igreja. Os pastores, os presbíteros, regentes também que ensinam, que auxiliam. Porque é tarefa difícil para uma pessoa só pastorear, governar uma igreja. Cristo faz através de um grupo de homens. Também, queridos, para dividir a responsabilidade. Um homem só, uma pessoa só não consegue. Nós precisamos então de um grupo de pessoas. É mais fácil a gente se animar e trabalhar se a gente tem gente igual a nós, né, na mesma função trabalhando. Eu percebi isso sexta-feira na reunião do conselho. A gente comentando das dificuldades na igreja, dos problemas da igreja. E os presbíteros ali juntamente comigo, a gente conversando o que vai ser feito, a nossa preocupação, orando por isso. Irmãos, que bênção é. Cada igreja local tendo um grupo de homens, debaixo da autoridade do Senhor, que é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, assumindo as responsabilidades, sendo usados pelo Senhor. Também para a prestação de contas, existe grande perigo na concentração de poder em uma única pessoa. E ter um grupo diminui o risco, né, do abuso de autoridade, para pregar melhor, para proteger melhor o rebanho. Uma pessoa só não consegue, mas quando há um grupo dirigido pelo Senhor, isso é muito mais fácil, para que Cristo seja melhor representado. E voltando para a instrução da igreja, para a pregação da palavra, olhem comigo também, meus irmãos, o verso de número 22, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Cristo, além de instruir a sua igreja através desse grupo de homens, presbíteros, pastores, ele também encoraja a sua igreja, anima a sua igreja através desses homens. O que Paulo e Barnabé fizeram ao longo da sua primeira viagem missionária, além de pregar o evangelho, eles encorajaram aqueles convertidos. Era necessário encorajamento. Aliás, esse é o fato do porquê que eles voltaram, conforme diz o final do versículo de número 21, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Eu fico pensando, meus irmãos, não foi fácil essa volta. Teria sido muito mais fácil de onde eles estavam, voltar para Antioquia da Síria. Mas eles vão passar por todas aquelas cidades que eles foram hostilizados, que eles sofreram perseguição. E por que eles fizeram isso? Não é porque eles gostavam de sofrer. É porque eles certamente entendiam que por onde eles passaram, onde eles foram expulsos, perseguidos, havia discípulos do Senhor ali, que talvez se eles não voltassem mais, poderiam ter desanimado, poderiam ter pensado, será que a igreja acabou? Então eles voltam, encorajando, fortalecendo aqueles irmãos. E a igreja do Senhor não precisa disso hoje, não precisa de fortalecimento, encorajamento. Irmãos, os dias são maus, é verdade. E não adianta a gente chegar e dizer assim, vamos procurar, né, pensar positivo, não. O que a igreja precisa é de homens capacitados pelo Senhor, aconselhando, encorajando através da palavra, dizendo fiquem firmes porque o Senhor está na condução de tudo, fiquem firmes porque o Senhor tem toda a autoridade, nós estamos juntos aqui, vamos orar uns pelos outros, isso, meus irmãos, o Senhor faz através desses homens que a igreja elege. Aliás, tem que ser assim. E como é importante cada igreja local ter um grupo de homens comprometidos com Deus, que encorajam toda a igreja, que fortalecem toda a igreja através da instrução, através do aconselhamento, através do testemunho. Nós vemos isso, queridos, a partir do versículo também de número 27, quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia feito com eles, e como tinham aberto aos gentios a porta da fé. Eles estão testemunhando dos feitos do Senhor, para encorajar os irmãos lá de Antioquia, que os havia enviado para a obra missionária. Irmãos, o Senhor encoraja a sua igreja, através do seu agir, e no testemunho daqueles que Deus tem levantado, no testemunho daqueles que Deus tem usado, não somente presbíteros, mas diáconos também. Já pararam para pensar a importância da junta diaconal na igreja?
Como a igreja é encorajada através do cuidado dos diáconos na vida daqueles que estão sofrendo. Aliás, é muito importante, por isso eu faço aqui um apelo aos nossos diáconos. Continuem, meus irmãos, servindo, visitem os membros da igreja, isso faz toda a diferença. Orem, continuem orando. Presbíteros e diáconos, gente de oração, de visitação, de encorajamento, é o que a igreja do Senhor precisa, é o que essa igreja local precisa. Por isso, daqui a pouco nós vamos promover a eleição de presbíteros e diáconos. O texto termina dizendo que eles permaneceram muito tempo com os discípulos. Eles permaneceram muito tempo com os discípulos. Mas eles não podiam permanecer sempre com aqueles discípulos. Daí a importância de que em cada igreja, inclusive ali em Antioquia da Síria, ter um grupo, membros da própria igreja, eleitos pela própria igreja, para instrução, para o encorajamento, para o cuidado daquela igreja, através de presbíteros, e como nós vimos em Atos 6, através de diáconos. Gente usada por Deus para o cuidado espiritual, para o cuidado material do seu povo. Jesus, queridos, continua cuidando da sua igreja. Jesus continua zelando pela sua igreja, guiando a sua igreja, instruindo a sua igreja, cuidando espiritualmente e materialmente, através da vida dos presbíteros, através da vida dos diáconos. Queridos, que o Senhor continue a sustentar a sua igreja, usando a vida daqueles que Ele tem escolhido e que a igreja tem eleito. Agora engana-se quem pensa que o Senhor só usa presbíteros e diáconos. Ele tem usado tantas vidas, gente que não é eleita, as mulheres que não são eleitas, nós não temos presbíteras, diaconisas, pastoras, nós não encontramos isso nas Escrituras e é por isso que não fazemos. Mas quem diz que as mulheres não têm sido instrumento nas mãos de Cristo para o cuidado da sua igreja? Ah, como tem sido, e às vezes mais do que os homens, porque queridos, no corpo de Cristo nós não precisamos de cargo para servir, nós não precisamos sermos eleitos para servir. Aliás, consultando alguns dos irmãos que foram indicados, alguns disseram assim: pastor, olha, é o seguinte, se eu não for eleito, isso não vai atrapalhar em nada eu trabalhar na obra do Senhor, eu agir na obra do Senhor, eu visitar, eu cuidar, porque eu não preciso de um cargo, eu não preciso ser eleito para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Não é maravilhoso isso? Aliás, que o Senhor use toda a sua igreja, porque Ele tem dado dons a todos nós crentes em Cristo Jesus, que o Senhor use a cada um aqui para o cuidado de um para com o outro. Não são apenas os presbíteros e diáconos que cuidam da igreja, todo o corpo, e Paulo trabalha isso em mutualidade cristã, todos nós devemos cuidar uns dos outros, levar as cargas uns dos outros, aconselhar uns aos outros, instruir uns aos outros. Essa é a tarefa de todo crente, e Cristo tem dirigido a sua igreja, tem instruído a sua igreja, encorajado a sua igreja, através da vida dos membros da igreja, e que Ele continue fazendo isso, nesta igreja, e através das nossas vidas, para a glória dEle.